Vamos lá para os Estados Unidos, porque parece que está acontecendo muita coisa lá, a movimentação está grande na questão do ex-presidente americano, o Donald Trump. E a Suprema Corte americana rejeitou, nessa última segunda-feira, dia 2, um pedido para barrar a candidatura do ex-presidente dos Estados Unidos em 2024. A ação pedia que o republicano fosse impedido de concorrer à Casa Branca depois que ele foi acusado de incentivar uma rebelião em 6 de janeiro de 2021, o Capitólio. Segundo informações da Reuters, a ação movida pelo consultor fiscal do estado do Texas, John Anthony Castro, foi negada pelos juízes, que afirmaram não haver legitimidade para desqualificar a candidatura de Trump sob a terceira seção da 14ª emenda da Constituição norte-americana. Essa seção, ela proíbe qualquer pessoa que tenha participado de rebeliões, insurreições, ou que tenha ajudado ou dado conforto aos inimigos de ocupar cargos federais ou estaduais. Nos Estados Unidos não existe uma legislação similar à lei da ficha limpa, né? Como, por exemplo, a nossa, né, que existe aqui no Brasil. Lá é diferente. Além disso, a Constituição norte-americana não impede pessoas condenadas de concorrer à Casa Branca, mas o cenário é incerto, caso Trump seja preso. O republicano já foi indiciado em outros 2 processos. Em abril, pela Justiça de Nova York, por falsificação de registros comerciais. Em julho, em Miami, por retenção de documentos sigilosos em sua residência. A audiência será em 24 de maio do ano que vem. Já no Brasil, foi diferente. Vamos falar aqui do caso Bolsonaro para a gente fazer um pequeno comparativo. O TSE barrou Bolsonaro. Em julho, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, decidiu por 5 votos a 2 a inexigibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A ação foi apresentada pelo PDT em agosto de 2022 contra uma reunião no então chefe do Executivo, né, com embaixadores do Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Nessa ocasião, Bolsonaro criticou o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas e a atuação do STF e do TSE. Na sexta-feira passada, dia 20, os ministros do TSE rejeitaram por unanimidade um recurso apresentado por Bolsonaro para revogar a decisão mantendo o ex-presidente inelegível. Bom, dizendo aqui, sexta-feira, dia 20 de setembro, né, que aconteceu esse episódio. Então, só para a gente ter uma ideia, não foi sexta-feira, dia 20, foi sexta-feira, dia 29, né? Está escrito errado aqui, então, só para deixar você atualizado. Mais conhecida como sexta-feira passada. Doutora Luciana, o bicho está pegando lá nos Estados Unidos, mas parece que lá tem lei, né? Diferente daqui. Aqui só tem decisões monocráticas. Isso, exatamente. Trump aí saiu vitorioso, e realmente a corte afastou aí qualquer participação dele com o golpe de 6 de janeiro aí de 2021. Foi declarado ele parte legítima aí dos atos. Então, Trump sai na frente aí com essa vitória, diferente aqui do Brasil, né? Que tivemos aí, temos um presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o mesmo presidente ministro aí do STF, e aí você vê que as decisões, o nosso judiciário aí não vem acompanhando há muito tempo, né? A nossa Constituição Federal sequer. Bonito falar, né, Santiago? A lei da ficha limpa, né? Mas tivemos aí um candidato que foi condenado em primeira, segunda instância. E o que a gente vê mais são senadores pendurados, né? Não fazem nada com medo de serem presos. Pois é, a lei é bonita, né? Mas que ficha limpa é essa, né? Pois é, que lei da ficha limpa é essa? Na verdade, a lei realmente ela é muito bonita se tivéssemos homens, né, que cumprissem com a lei no nosso judiciário. Mas nós temos aí um STF e um Tribunal Superior Eleitoral que parece aí ignorar a nossa legislação, por isso que isso acontece aqui no Brasil, diferentemente aí dos Estados Unidos. Lá, pelo menos, a justiça ainda é imparcial.
Ô, Filete, uma coisa que chama atenção é isso que a doutora está falando, né? Lá parece que ainda tem justiça. E aqui nós temos o STF, nós temos o TSE, e nós não temos essa impressão. Para você ter uma ideia, até o telespectador estava falando agora há pouco, o Trump está tá na caça às bruxas, né? Como se diz, que ele está sendo perseguido. Agora, imagina se o americano visse o que aconteceu com o Bolsonaro aqui e acompanhasse nos mínimos detalhes como nós acompanhamos. O que será que eles falariam? Que horror? Acho que seria essa a palavra, né? E a questão da ficha limpa também. A gente vê que existe o nome, mas não existe critério, né? Lá nos Estados Unidos a coisa é dura, mais dura, é rígida, mas tem mais justiça, né? Tem mais recursos, mais justiça e tal. Aqui a coisa está meio complicada, né? Aqui a coisa está complicada, processo que volta por causa de um CPF, pessoa que, por exemplo, às vezes é presa e não pode ter um advogado para o representar, pelo menos num prazo curto, né? Então aqui nós estamos vendo que está um pouquinho virado, né? O STF, que a gente sabe que são pessoas que têm notório conhecimento jurídico, né? Não sei se são as melhores, mas são pessoas que têm notório conhecimento jurídico, querendo legislar. O nosso Congresso também, agora, eles legislam, dão a cara, depois, não, mas nós vamos fazer por aqui também, uma bagunça, e eu acho que o Senado, que tinha que tomar pulso nisso, né? Um Senado que tinha que tomar pulso nisso, que nos Estados Unidos, se a pessoa for corrupta, ela descobrir, ela vai pagar, né? Nos Estados Unidos e Japão vai pagar, pode ser milionário, pode não ser, enrola. O nosso Senado, que deve ter um pouco de rabo preso, não todos, mas alguns, não faz nada, né? Vê o nosso tribunal maior, em vez de estar ateado na Constituição, fica legislando, e o nosso Senado se acovarda. Fala, peraí, irmão, peraí. Os poderes são harmônicos e independentes, mas vocês estão entrando na minha seara. Resolve os problemas aí graves da nação, desrespeito à Constituição, a parte que é de vocês, e aqui nós fazemos a nossa parte, tá bom? Nós temos que dar um basta em vocês nessa questão. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem em questão à nossa garantia da Constituição. Essa área não é de vocês, essa área é daqui dos deputados, dos senadores. Então, menos, fica aí cada um no seu quadrado se respeitando. Mas, como você falou, Santiago, muito bem, parece que o Senado fica acéfalo, né? Acéfalo, fica tranquilo, parece que é para algumas coisas ficarem, para algumas ações perderem o prazo, né, tal. Então, a gente sabe que muitos senadores têm alguns probleminhas, né? E esses probleminhas podem ser resolvidos com o passar do tempo, se ninguém tirar da prateleira. Mas se mexe muito lá, talvez a prateleira ande mais rápido. E talvez não agrade alguma parte dos senadores, né? Mas isso que você falou é claro, todo mundo vê isso, né? Ô, Marcelo, eu gostaria de ouvi-lo também. O que você tira de lição para o Brasil nessa questão que a gente está vendo que está acontecendo nos Estados Unidos? Porque a gente fala muito aqui, né? Mas o Brasil, olha, tem lei para caramba, né? Tem aí o TSE, país nenhum tem um TSE para ver só a questão da eleição. Mas também não precisa, né? Porque os caras sabem como aplicar a lei. E aqui a gente tem tanta lei, tem o TSE, tem o STF, e parece que as leis não são aplicadas. Pelo contrário, existe mão na cabeça de muita gente que deveria estar atrás das grades. Como é que você vê essa questão aí, nesse comparativo? Isso aí parece que é uma falha gritante no nosso sistema, e se a gente comparar com o deles ou não? Porque o Trump, até então, estava inelegível antes de ser julgado. Foi julgado, não está inelegível, mas ainda tem 2 processos. E é bem clara a lei, se você for preso, você não vai poder assumir, não é que você esteja inelegível. Como é que você vai coordenar um país, comandar um país da cadeia? Não dá. Então, você vai estar sendo afastado. E no Brasil é diferente, né, Marcelo? É a impressão. Não é impressão, não. Depois... Exatamente isso daí, né? As pessoas, aqui, você vê, o TSE, ele elabora resoluções e julga as próprias resoluções. É estranho, né? Você vê um cenário desse. Como é que você vai julgar a própria determinação, legislação que você mesmo elabora? Então, fica, tudo meio enviesado, né? É tudo meio torto. E lá, pelo menos, né, o Trump, de uma forma ou de outra,
teve a chance de nomear novos, né, integrantes da corte também. Também tem isso, né? Também a gente não pode deixar de entender que também tem essa diferença, né? Aqui, as coisas acontecem de uma forma que nós, que somos leigos da área jurídica, a ciência jurídica, né, tem muitos saberes que nós não temos conhecimento, estamos muito longe de saber os conhecimentos, mas pelo que nós entendemos, pela leitura simples da Constituição, entendemos que tem muita coisa errada, né? Tem muita coisa errada. E eles entendem, inovam na interpretação, e aí tomam decisões, né? Que quem deveria tomar seria o Congresso, quem poderia tomar seria o povo, através do voto, né? Mas, enfim, aqui no Brasil está difícil, né? As liberdades sendo cerceadas, né? Você já tem mais ou menos uma posição de resultado quando você vê que o processo é contra um ou contra outro, né? Então, o Brasil precisamos realmente lutar, né? Lutar dentro da lei, da legislação, para fazer com que o sistema comece a se enfraquecer. É muito difícil, mas não impossível. Bom, nosso Santiago... programa... Oi, pode falar, doutora, fique à vontade. Antes de encerrar, a gente está falando tanto aí dos problemas do Brasil, né? STF, TSE, mas olha, só para encerrar o programa, depois de a primeira-dama representar o atual presidente do Brasil em questões políticas, né? Primeira-dama, ela é esposa do presidente, né? Ela não tem direitos políticos, ela não foi candidata às urnas para estar aí. Não foi eleita, presidente. Né? Pois é, e o que a gente pode esperar mais desse país, né? E então, isso aí o TSE não entra no meio para falar se pode ou não pode. Então, para quê, né? Fica a dúvida, né? Não estou dizendo que não tem importância, mas ficam dúvidas, com certeza.